Olá, pessoal! No Diabo Veste Prada 2, que estreia dia 30 de abril, entre as grandes atrações vamos encontrar as bolsas. E nós vamos conhecer aqui no programa as mais desejadas. Entre elas, as bolsas que são feitas no ateliê da Audi, pertinho de vocês. Eu, como apaixonada por bolsa, preciso de espaço. Sempre levo muitas coisas para o trabalho. Quer ter uma experiência artística, fashion, gastronômica inesquecível? Vem comigo conhecer o ateliê e o bistrô da artista Beth Medeiros, em São Pedro da Serra. O Rio Fashion Week começa na próxima semana, de 14 a 18 de abril, no Pier Mauá. E por aqui, nós já começamos a dar alguns spoilers. Eu estou muito animada pro desfile, afinal é o meu primeiro desfile assinando com a minha mãe. Cara, as expectativas pro desfile são, as melhores. Eu sou Heloísa Marra, especialista em cultura de moda, e vamos começar agora mais um Zoom Fashion. Professora, criadora, agitadora, Audi ou Audineia? Então, é uma longa história, né? Meus pais, com pouca criatividade naquela época, lá em 1972, colocaram um azinho no meu nome, né? Porque meu irmão se chama Aldinei e eu me chamo Audineia. E aí isso gerou muito bullying no colégio na época. Hoje em dia, realmente eu me divirto com isso, né? É uma forma de descontrair. Até quando eu ia dar aula, tinha alguém com nome estranho. Mas eu adotei o Audi, profissionalmente falando, Audi Carrilho. Mas é Aldinei e Audineia, parecia dupla sertaneja. Então a gente brigou muito por conta disso. Hoje eu adotei o Audi. Audi, na moda, né? Como é que você começou a sua carreira? E Heloísa, faz tempo. Foi lá em 1987. Eu estudava fazendo formação de professores no Instituto de Educação de Nova Friburgo. E as coisas estavam muito apertadas. Eu venho de uma família muito humilde, né? E não tinha muito dinheiro para nada. E, enfim, eu estudava pela manhã. E apareceu uma oportunidade que eu conheci a Triunf, a fábrica de Filó, como todo mundo conhece. E de trabalhar meio expediente e não abandonar os estudos, porque eu sempre fui adepta a estudar. Eu sempre gostei muito de estudar, de aprender, de conhecimento. Eu queria ir muito além, sempre. Eu sempre fui muito fora da caixinha para a minha época e para as condições que eu tinha e onde eu morava. E então eu fui à Triunf, fiz uma seleção, um teste. No primeiro momento foi até muito engraçado, porque eu pisei na máquina com tanta força que o tecidinho que eu ia costurar, o papel, né, que era um testezinho, voou, sabe, umas 3 máquinas à frente. Eu falei, gente, será que eu não tenho jeito, né? E aí veio uma pessoa que é uma amiga até hoje, Suzana, que foi uma fofa e colocou a mão no meu ombro e falou, você consegue, é só você ter controle. E ali começou a minha história com a costura, né, com a moda. Eu comecei costurando por alguns anos. E dentro dessa etapa da costura eu fui me mostrando, né? Eu fazia cursos fora do horário, tudo que me chamavam para participar, eu participava. E como muito criativa que sempre fui, eles me observando me convidaram a estudar para ser estilista e modelista na Triunf, que antigamente, né, não existia essa profissão separadamente. Era uma modista que fazia a modelagem e também criava as peças. Então, nesse momento, eu comecei, isso foi em 1992, quando eu comecei. Foi no dia 1º de abril, por incrível que pareça. Eu achava até que era pegadinha, né? Falei, poxa, será que isso vai ser mentira? Mas não, no dia 1º de abril a gente estava com a salinha montada. Fui eu e mais uma colega, né, escolhidas numa fábrica de 3.000 funcionários. Foi uma honra ter essa oportunidade, eu sou muito grata. E aí ali eu estudei durante 3 anos, né, trabalhando e ganhando para aprender essa profissão.
E foi incrível, porque eu modelava, eu cortava, eu costurava, eu vestia, ajustava e realmente eu aprendi qual é o ofício, né, de uma peça ser criada, ficar pronta, testar tecido. Aprendi todo o desenvolvimento dentro da fábrica também, o funcionamento de uma fábrica, né? Então isso foi uma história muito bacana e muito real, muito promissora. E você acabou indo também para Salinas, né? Você trabalhou Sim, também nas Salinas, no e aí, Rio. isso, eu fiquei um tempo na Triunfo e quando eu vi que já estava pequeno, eu sou muito assim, né? Quando eu vejo que o espaço já está um pouquinho pequeno, tem até uma historinha que é do ovo, né? Que quando a gente vê que a casca está um pouquinho sufocando, a gente quebra a casquinha do ovo e sai. E aí eu saí de Friburgo. E aí eu fui para Salinas, fui trabalhar a Billy, participando dos vídeos, né, Billy? E fui trabalhar no Rio, na Salinas. Trabalhei de 1995 até 2015, eu ainda fiz meu último trabalho para Salinas, que eu fiz o desfile do Fashion São Paulo Fashion Week. Mesmo depois que eu saí da Salinas e voltei para Friburgo, continuei fazendo os desfiles para eles. É uma história muito bacana também. É uma empresa fantástica, aprendi muito. Você me contou aqui dos desfiles da Salinas, que eu fui a, sei lá, quase todos eles. Porque você era, inclusive, na véspera, assim, na hora do desfile, que vocês faziam um milagre, né? Sim. Na época, gente, hoje é tudo muito fácil, a gente tem a estamparia digital, você precisa de uma estampa e tá tudo prontinho. Mas naquela época, em 1900 e alguma coisa, antes dos anos 2000, a gente precisava bater uma bandeira da estampa. E às vezes vinha um pedaço pequeno, de 1 metro por 1,5 metro, e você tinha que fazer todas as peças daquela estampa naquele... Então era uma loucura. Eu lembro da última Copa do Mundo que a gente ganhou, que eu estava no chão da minha sala, que eu morava em Petrópolis, e localizando estampa para poder dar tempo de ficar pronto no desfile, só para não ter que trabalhar no dia do jogo, que era um fim de semana. Eu fiquei trabalhando dentro da minha casa. Então, assim, às vezes a gente ia bordando na van para ir para o desfile. Enfim, era uma adrenalina gostosa, sabe? Mesmo, que eram muitos modelos. Eram muitas coisas, né? Não é como é hoje. Não é como é hoje. E eu acho que a gente tinha, assim, também muito mais... amor, né? A moda era feita com muito amor, com muita riqueza, né? Ainda é, mas assim, caiu um pouco. Eu acho que a gente perde um pouco com a tecnologia, perdeu-se um pouco desse artesanal, que a gente tinha muito artesanal em todos os desfiles, né? É verdade, E no Senai, né, você foi, né, uma pessoa que formou várias gerações aí, várias turmas, né? Eu saí do Senai agora, no último ano, em agosto, por opção, por necessidade de realmente quebrar a casquinha do ovo novamente, para dar mais tempo para um projeto meu, mais autoral. Adoro o Senai, né? Sou muito grata também por esse lado da educação profissional, onde eu ensinei, mas eu aprendi muito também, porque quando a gente ensina, a gente aprende em dobro, verdade. né? A gente troca conhecimento. Então, eu formei muita gente, eu tenho muita gente empregada no mercado. E, inclusive, eu ainda continuo indicando pessoas, né? Eu raramente passa um dia que alguém não me pede indicação de uma pilotista, de uma modelista, de uma pessoa para isso. É porque eu tenho essa facilidade de identificar o perfil ao cargo, sabe? E consigo trazer pessoas bacanas para esses cargos. E essa nova fase aí das bolsas, como é que começou? Então, isso começou com uma brincadeira da minha filha, né? Apesar de não parecer, ela foi ganhando status, assim, ganhando proporções maiores, mas começou com Gabriela me pedindo uma mochila. Mãe, eu quero uma mochila só minha. E eu quero que ela seja feita de retalhos de calça jeans. E não pode ser só de uma calça. Aí ela conseguiu calça com o irmão, com o avô, com a tia. Ela saiu pedindo calça para todo mundo. E eu montei. E essa mochila demorou muito tempo, Heloísa, para sair. Porque por mais que eu soubesse o que ela queria, eu tinha uma dor interna muito grande que eu não pude ter uma mochila quando criança. A minha primeira mochila foi um saco de arroz. Gente. Poucas pessoas conhecem essa história, eu me emociono até quando eu falo.
E eu morava na roça, né? Eu venho de Fazenda do Campo, um distrito de 2 Barras. E a gente não tinha realmente. Então, meu lápis, meu caderno foi num saco de arroz. Gente. Era o que tínhamos para a época. Olha. E hoje poder oferecer uma mochila exclusiva para minha filha foi fantástico, mas aquilo me doeu para fazer. Porque eu não, enfim, eu não sei o que acontecia, aquele sentimento. Então ela demorou um pouquinho, mas quando ela saiu foi fantástico, né? Mãe é a mochila mais perfeita, é a mais linda e foi do jeitinho que ela queria. Tinha emojis, tinha botões, pins, enfim, a mochila ficou com a carinha dela. E aí, nessa brincadeira de vai pro colégio com a mochila exclusiva, todo mundo quer, né? É verdade. Quem fez? De onde você comprou? Quem fez? E aí, foi minha mãe que fez. Começou essa brincadeira de eu fazer mochila para as amigas dela. Toda hora tinha um pedido de uma mochila. E aí eu comecei, mas por que só fazer mochila, né? Se eu amo bolsa. Porque eu sou uma pessoa que amo bolsas e sapatos, adoro moda, adoro roupa e adoro acessórios em geral. Então eu comecei, aí foi desenrolando, evoluindo. E hoje a gente está, eu tô numa fase mais bolsa mesmo, né? Mais moda. Enfim. E uma fase digital, né? Porque você também está gravando episódios, né? Sim. Com as bolsas, né? Você falou que está gravando agora esse episódio. Inclusive, né? essa semana a gente está gravando alguns episódios das bolsas, fazendo também esse paralelo entre a minha vida, a minha evolução. Eu tive algumas perdas, né, durante o caminho, que foi minha mãe, enfim. E tudo isso doeu muito. E eu precisei realmente buscar ajuda, né? E tentar ultrapassar isso da melhor forma possível. E com esse crescimento, hoje eu vejo que isso me fez muito bem. Né? A terapia me fez muito bem e eu tô compartilhando isso nos episódios das bolsas, né? Fazendo um paralelo. O que a gente leva na bolsa e o que a gente leva na vida. Então vai ser muito bacana, é novidade certa vindo por aí. Vamos ver as bolsas? Vamos? Então, essa é a tote bag. Eu, como apaixonada por bolsa, preciso de espaço. Sempre levo muitas coisas para o trabalho, régua, estojo, enfim, levo a marmita. A gente tem que carregar sombrinha em Friburgo, né? Tanta coisa. E eu preciso de uma bolsa que eu abro e consigo ver tudo, né? Então, ela ficou perfeita, né? Então, pesquisando formas e tal, ela ficou perfeita porque ela cabe muita coisa. Quando eu abro a bolsa, eu tenho acesso a tudo. Se eu quero fechar para ninguém acessar, eu simplesmente fecho aqui e eu coloco ela no ombro, ela vai estar fechadinha, sem ninguém acessar. Mas quando eu quero acessar, tá tudo à mão, né? Então a gente tem bolsinho com zíper também, tem 2 compartimentos internos, tem mais esse bolso externo para as coisas mais rápidas, que a gente precisa ter acesso mais rápido. E ela ficou assim, do jeitinho que eu queria. Qual o material dela? É o sintético, Heloísa. É um sintético, né? É lindo. Mas eu precisava de um material que tivesse essa maleabilidade e conforto, porque essa alça é anatômica. Põe no seu ombro pra você ver. Olha, você pode pôr peso que ela não vai ficar desconfortável. Não, é levíssima. Levíssima. Então, como ela é muito grande, Super leve. ela não pode ser um material muito pesado, né? Muito leve, maravilhosa. E ela é totalmente anatômica, então não machuca realmente o nosso muito ombro. levinha, linda, e tem várias tonalidades. E aí a gente tem ela, ó, no preto, no marrom, que é o novo preto, que não podemos deixar de ter. Esse é o terracota queimado, que é uma cor maravilhosa, ela é bem estonada, que também tá linda. Todas elas dá pra gente usar em vários looks, né? Esse outro marrom também, mais puxado para um pouco de vinho, né? Bonito. Uma pincelada de vinho. Aí aqui a gente já tem outros modelos. Esse aqui é o Sophie, né? Ele já saiu estampado, agora ele tá saindo nesses tecidos lisinhos, tá? Nesses sintéticos. Ele também é maleável, ó. Agora eu tô numa fase mais fashion, né? Então, assim, tô trazendo vários modelos nesses materiais mais lisos, mais cleans, que combinam mais, né? Tô vindo com uma linha de spike também, ó. Essa é novidade ainda, né? Não saiu.
são testes, tá? Todas as bolsas, eu sempre faço a primeira e uso durante algum tempo para identificar possíveis correções. O que tá dando problema? Mudança, o que faltou. Ai, faltou um bolso, faltou um detalhe, a alça tá curta, tá boa, não tá boa, tem regulagem, não tem. O que eu mudaria nessa bolsa depois de usar várias vezes? Então, assim, todas elas eu sempre uso. Eu sou a primeira pessoa a sempre usar para poder identificar todas essas correções, essas mudanças que antes de eu lançar realmente, né, em escala, eu sempre faço essas mudanças, né? A gente tem estampas também. Essa xadrez é Essa linda. xadrez é maravilhosa. É linda essa xadrez. E aí tem as mochilinhas, que já são carro-chefe, que essa aqui é anti-furto, né? Que a mochila é linda também. ela é fantástica, ela tem vários materiais. Hoje eu tô até com poucas peças dela aqui, bem levinha mas ela é também, fantástica porque como a gente põe isso aqui nas costas, o fecho principal, ele fica para as costas, então ele fica inacessível para roubo, né? Então ela é muito bacana e cabe muita coisa nessa mochila. Apesar de não parecer, ela é compacta, Não, mas tem um espaço interno fantástico. Há mais de 100 anos, a Acianf está presente em Nova Friburgo, apoiando o comércio local, as indústrias, o setor agrícola, de serviços e turismo, com uma associação forte e unida. Presente na construção de um futuro próspero, social e economicamente. Presente na sua vida, beneficiando diretamente cada cidadão friburguense. A Acianf, sempre presente pelo desenvolvimento de Nova Friburgo. A NR1 mudou. Os riscos psicossociais agora fazem parte da segurança do trabalho. A saúde mental também é uma responsabilidade da empresa. E nós, da Demorais Consultoria, estamos prontos para te ajudar com a identificação, avaliação e plano de ação para esses riscos, garantindo total conformidade legal. Sua empresa está preparada para essas mudanças? Demorais Consultoria. Juntos, transformamos segurança em cultura. De um ônibus pro outro aquilo para ele era o fim. Mas então comprou a moto e passou a se sentir total. E tal em sua moto, mas com nenhum feliz. Então passou a se sentir total com seu sonho. E tal em sua moto, mas com nenhum feliz. Coffee in a mason jar, mascara in the rear view glass. Sunrise on a gravel road, hair up, heart still a mess. São Pedro da Serra, feriado. Por indicação da Eli, curadora da loja Igara, fui conhecer a galeria e o bistrô da artista Beth Medeiros, que fica num charmoso conjunto de lojas em frente à praça da cidade. Na galeria, pinturas feitas com pigmentos à base de terra e no bistrô, terra vermelha, delícias típicas do norte do Brasil. Do tacacá servido em cuias artesanais da Amazônia, a tainha grelhada com tucupi reduzido e pesto de jambu. Beth, qual é a sua história como artista? A minha história como artista despertou em São Pedro da Serra em 2007, através de uma amiga da Dalva Baptista. Ela via minhas composições dos meus brincos e ela falava: Betinha, você é uma artista. Eu falei: mas eu não sei pintar. Ela: você sabe pintar. Enfim, aí comecei a pintar e no início pintar com placas de MDF. E em 2013, vou pular assim, né, porque é um histórico meio longo, eu comecei com as tintas com as telas. Sendo que em 2009, o olhar para o barro foi por conta das crianças na Escola Municipal do Sana, onde eu fazia parte da Secretaria de Educação de um projeto.
e que a gente fala sobre ancestralidade, né? E por conta da lei 11.645, com a inclusão da cultura indígena, e a 10.679 com a afro-brasileira, né? Então eu fiz a fusão desse trabalho na escola, na rede, e aí um dia me deu assim, eu tenho que inventar uma oficina diferente. E lá por Macaé tem muito barranco, né, aquelas cores do barro, então aquilo me despertou sozinha, de recolher. E depois que eu fui para uma internet ver se tinha tintas de barro, enfim. E naquela época não se tinha muito esse conhecimento da bioconstrução, né, como se tem agora. Né? Mas na época eu só encontrei uma artista plástica lá no Piauí. E aí eu vim desenvolvendo o trabalho com as crianças com a tinta de barro. Depois de 2 anos é que eu comecei a colocar nas minhas telas esse trabalho. E hoje eu faço uma fusão junto com o Eco Museu Rural, ali de Santo Antônio. Desde 2022 eu desenvolvo um trabalho com eles nas escolas, falando sobre os povos originários, né? Então, através das tiras de barro, eu descristalizo o que está adormecido, onde eu represento naquela obra maior, ali do painel. E aí eu venho fazer com que essas crianças se reconectem com elas próprias. E muitas, para minha surpresa, na época, muitas se reconhecendo Puri. Tia, o que você está pintando aí na escola parece meu avô. O meu avô é Puri. E aquilo foi em Doutor Elias, lá em Trajano. Isso eu começo com uma pesquisa, com o núcleo de pesquisas do Terra Vermelha, Centro de Referência Indígena, com mais 2 amigos. E eu tenho uma participação até dentro de um livro sobre essa minha pesquisa. Mas assim, a arte, a educação, a cultura, a ancestralidade, né, tá sempre dentro de mim desde muito tempo. E o Puri é uma etnia? É uma etnia, é a etnia que habitou todo o Sudeste. Eles eram nômades, então assim, não se tinha a aldeia Puri, né, porque eles andavam muito. Com essa chegada dessa imigração, né, dos suíços, né, por uma lei determinada por Dom VI, onde houve, né, a morte de muitos indígenas, muitos foram para o interior, né, fugindo dessa tristeza, né, que é um marco na nossa história, Brasil, né, Pindorama, né, muito triste isso. E aí por isso que hoje nós conseguimos ainda reconhecer descendentes. Só que muitos sabem que são indígenas, mas não sabem da etnia. E aí quando a gente entra com um trabalho de pesquisa, hoje também faço parte também de um trabalho colaborativo junto com o Museu da Cultura Puri, que fica lá no Estácio, da Uapuri. E aí também fortaleceu toda essa curadoria, né? Para se falar do povo da etnia Puri. Trabalho bonito, né? E como é que você partiu? Você falou em brincos, né? Também você faz a parte de acessórios também. Então, né? eu era uma menina, né? Eu já confeccionava, mas não era só pegar uma pena e colocar, não. Eu pegava uma pena base, tipo uma pena preta, colocava uma branca, uma coloridinha, com bolinha, botava um fiapinho, não sei o quê. E era quase uma obra de arte. Por isso que a Dalva, que é uma artista plástica, já tarimbada, né? Ela teve um olhar e me pescou e ela investiu em incentivo, né? Para que eu não parasse. E aí de 2007 para cá eu nunca parei de pintar. Já trabalhei em outras coisas, né? A vida, a gente não vive de arte, né? Hoje, depois de 20 anos, vamos dizer assim, eu hoje me realizo com Terra Vermelha com os Sabores da Floresta, onde posso administrar também a gastronomia, agregando ingredientes da cultura indígena, como é o tucupi, o jambu, e aí tem a farinha de milho, já falando de algo mais extensivo, assim, né, como a comida brasileira, o caruru, que é essa fusão do indígena com o africano. Então, assim, o restaurante hoje tem esses sabores, né? Essa mistura de conhecimento, né? De terra, né? De água, né? E por isso que eu tenho esse trabalho de Terra Vermelha trazendo a gastronomia. E hoje tem esse trabalho aqui, que foi inaugurado no sábado, esse espaço, que é o ateliê. Qual é o horário e os dias que ficam abertos? Sim.
O restaurante é de quinta a domingo, a partir do meio-dia. No sábado eu fico até as 20 horas. E aqui na galeria, a partir das 10 horas da manhã até umas 8, 9 horas da noite. De quinta a domingo também. Muito bem. Cherry red shining again, country girl, soft heart, still a hard head. I can drive past every memory with you off like just chocolate. I'll be a wildflower in your rear view, but I'll bloom for me this time. Há mais de 100 anos, a Cianf está presente em Nova Friburgo, apoiando o comércio local, as indústrias, o setor agrícola, de serviços e turismo, com uma associação forte e unida. Presente na construção de um futuro próspero, social e economicamente. Presente na sua vida, beneficiando diretamente cada cidadão friburguense. A Cianf, sempre presente pelo desenvolvimento de Nova Friburgo. A NR1 mudou. Os riscos psicossociais agora fazem parte da segurança do trabalho. A saúde mental também é uma responsabilidade da empresa. E nós, da Demorais Consultoria, estamos prontos para te ajudar com a identificação, avaliação e plano de ação para esses riscos, garantindo total conformidade legal. Sua empresa está preparada para essas mudanças? Demorais Consultoria. Juntos, transformamos segurança em cultura. De um ônibus pro outro aqui no Pará, ele era o fim. Mas então comprou a moto e passou a se sentir total. Então em sua moto, mas que união feliz. Então passou a se sentir total com seu sonho. Então em sua moto, mas que união feliz. Depois de 10 anos de ausência, finalmente teremos uma semana de moda carioca. O Rio Fashion Week, de 14 a 18 de abril, no Pier Mauá, centro da cidade. O line-up reúne 20 marcas, das quais 9 são cariocas. A única internacional é a Adidas, que é uma das patrocinadoras do evento. Vamos dar um giro pelas marcas mais cobiçadas. A Osklen abre a semana com um desfile na terça, dia 14, às 18 horas, no Palácio da Cidade. E essas imagens que vocês estão vendo dos uniformes do time Brasil para a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno 2026 na Itália causaram o maior impacto em fevereiro. Esses uniformes foram cocriação de Oscar Metsavá com a Moncler. Líder em sustentabilidade, pesquisa de materiais, entre eles a pele do pirarucu, defensor de um novo luxo preocupado com a natureza e o social, Oscar Metsavá promete um desfile inesquecível nessa volta da Semana Carioca. Outra grande expectativa é o desfile de Lene Niemeyer, que encerra a semana dia 18 às 21h30 no Museu do Amanhã. Ano passado, Lene lançou sua coleção Inhotim em outro cenário arquitetônico carioca, o Palácio Capanema. Nas mídias sociais, marcas como Isabela Capeto fazem uma contagem regressiva para o grande dia. O grande dia de Isabela e da filha, Chica, será dia 18 às 16 horas no Pier Mauá. Metais. Minhas expectativas estão muito altas, principalmente por ser a volta da Isabela para as passarelas e a primeira vez da Chica também. Estou muito animada.
Acho que vai ficar tudo muito lindo, mas eu tô muito nervosa também. O editorial tá mais incrível ainda, as peças estão maravilhosas, eu quero tudo. Qualquer coisa que envolva Isabela e Chica, elas sempre se superam. Então, tô super animada e ansiosíssima, contando os dias para esse desfile. Então, eu tô muito animada, tô muito nervosa também, mas eu acho que vai ser o máximo. Encerramos aqui mais um Zoom Fashion, lembrando que o programa vai ao ar toda sexta, às 19 horas. Perdeu? Basta acessar o canal da TV Zoom no YouTube ou o site heloisamarra.com. E não esqueça de se inscrever nos canais, compartilhar e comentar.